Hoje vamos falar sobre processos anímicos na Umbanda. Olá pessoal, eu me chamo Felipe Brasil, sou dirigente espiritual do Templo Espiritualista Aruanda, casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E hoje vamos falar sobre processos anímicos na Umbanda. Animismo, para quem não sabe, a palavra animismo vem de ânima, de alma. Quando a gente pensa no processo da mediunidade na Umbanda, a alma sempre vai estar implicada, até mesmo porque o médium detentor, a alma está ali detida no corpo físico. A gente não tira a alma do médium, joga ela fora, deixa ela de lado em algum lugarzinho e ali um espírito vem, o espírito do preto velho vem a possuir aquele corpo. Não é um processo de possessão espiritual, e sim o médium entra numa passividade para aquela entidade assumir o controle e ao mesmo tempo está ativamente disponível para isso. Então, quando a gente pensa nisso, a gente observa que o processo anímico da alma do médium interferir no transe mediúnico, o médium às vezes acabar falando pelo guia, ou o médium fazer coisas que não é o guia que está pedindo. Por exemplo, o caboclo está pedindo para o médium bater no peito, e o médium está com a mão levantada, bradando, se esgoelando. Esse é um processo anímico, por exemplo, e isso atravessa todos os médiuns, todo o terreiro. Até mesmo porque a mediunidade, na atualidade, não é um fator inconsciente. Os médiuns têm consciência, por isso que a gente fala da importância em silenciar a mente o máximo possível para você não atrapalhar o trabalho espiritual. Menos médium e muito mais guia. A mediunidade, ela deve ser cristalina, transparente. O que é uma mediunidade cristalina? É quando o médium consegue captar ali as orientações do guia espiritual e manifestar seus trejeitos, sua forma de fala, sua comunicação, enfim, na sua plenitude. No entanto, às vezes a gente observa médiuns dentro de um processo de ansiedade. Como assim essa ansiedade? A ansiedade é uma grande armadilha, porque às vezes o médium está ansioso, ele quer reconhecimento, ele quer ser reconhecido, ele quer viver aquela etapa, ele quer saltar aquela etapa. Às vezes a gente observa no terreiro um médium que incorpora, às vezes ele ainda nem está pronto para incorporar, ele já incorporou na terra. E o guia ainda nem conseguiu fazer o acoplamento, porque ele não conseguiu ainda sensibilizar os chakras, todas as ligações espirituais entre o guia, espírito, e o medianeiro. E o médium, às vezes, o médium era para estar ali no lugar dele ainda, e o guia está ali junto com o médium, mas o corpo do médium já foi lá para frente do gongá, já está sambando na frente do atabaque, e não era nem para fazer, já está arriscando ponto e não era nem para arriscar, né? Calma, médium, não tenha pressa, sinta o guia, perceba dentro do processo anímico que o animismo ele vai reproduzindo informações que a alma traz, ou de encarnações passadas ou da vivência. Às vezes a gente vê um processo de mimetização, onde aquele médium que está extremamente anímico e ele acaba repetindo todo o padrão do terreiro. E às vezes você não consegue ver personalidade naquela incorporação. Você não sente, você não nota a energia. Então é muito mais adequado, se você já estava abrindo o olho, se já estava correndo, dançando, volta 2 casas, como eu costumo brincar e dizer, fica ali no seu cantinho, no seu lugar, e sente bem a energia antes de você possibilitar isso, porque você vai estar se enganando. A partir do momento que você faz isso sem intenção de enganar ninguém, você nem se percebe, porque você tem um baixo autoconhecimento, ok, é um processo anímico. Mas a partir do momento que você faz isso para enganar o outro, vou enganar o dirigente, meus irmãos, você não está enganando ninguém, você está enganando a si mesmo. Porque a espiritualidade tudo vê. O dirigente pode não ser vidente, o dirigente pode não notar aquilo, mas automaticamente a espiritualidade vê. E é ali, quando você resolve enganar, você está angariando o karma. E ao invés de entrar num processo anímico, você está entrando num processo de mistificação. O processo anímico, às vezes a gente percebe que a pessoa está numa catarse, ela está colocando para fora ali os fantasmas dela. Isso é muito comum nas incorporações iniciais de Exu. Às vezes a gente vê o Exu rosnar, babar, né, demonstrar muita raiva.
e isso não está ligado ao processo que a Umbanda prevê do trabalho espiritual. E aí o que acontece? A gente deixa aquele médium ali extravasar os fantasmas dele, até que efetivamente, depois de um tempo, aquele eixo possa chegar. Em algumas situações, nós dirigentes espirituais não batemos lá no médium e falamos: você está muito anímico. Tem situações que a gente precisa fazer isso, mas tem situações que, se a gente fizer isso, a gente vai gerar uma frustração tão grande que é capaz daquele médium que não tem maturidade, isso não importa a idade, que ele se afaste do terreiro, se afaste do trabalho espiritual. Então, sempre com muito cuidado, tendo empatia pelo outro. Às vezes é necessário você deixar ele ali no cantinho, vivendo isso, desde que não atrapalhe a gira, desde que não atrapalhe aquela corrente, ele viver esse processo durante um tempo. Eu, uma vez acompanhando um médium, eu percebi um processo muito anímico dentro do transe dele. E a gente foi deixando, assim, uns 3, 4 meses, ele viver aquela experiência. É o exemplo que o caboclo ainda não tinha incorporado e o médium já estava lá na frente do gongá, dando uma cambalhota, bradando. E assim, e aí depois a gente falou: olha, sente bem a energia até que isso possa acontecer. Às vezes um outro exercício que a gente pode propor também, algumas casas e dirigentes espirituais, é que faça o seguinte: se for possível, deixe um guia ao lado daquela pessoa. Aquele guia, ele vai emanar a vibração necessária para que haja o processo de incorporação. Mas ele vai autorizar. Agora é hora de incorporar. Agora não. Aquele guia vai conduzir o médium dentro do terreiro, né? E quando o médium estiver firme, aquele guia pode até orientar. Salde o gongá, salde os atabaques, salde o dirigente espiritual. Aquele guia vai ser um tutor dentro daquele processo. Até que o médium, às vezes, tenha a condição de fazer isso sozinho. Tem médiums que a gente faz esse tipo de procedimento pelo medo que o médium tem de errar, alguma coisa assim. E tem alguns que a gente faz pelo excesso que o médium, os excessos que o médium vem a cometer. Às vezes a gente observa dentro dos processos mediúnicos, dentro desses processos anímicos, que o médium, todas as incorporações, ele se curva. Ele nota a vibração e se curva. E não, todas as entidades não vão andar curvada. Às vezes o preto velho faz parte do arquétipo. Mas é difícil a gente vai ver isso. Isso é possível numa linha de caboclo? Mas é mais difícil. Então, esses processos vão acontecendo. O processo de desenvolvimento espiritual é um burilamento. Você precisa se lapidar, se permitir. Então, estude, viva o terreiro, converse com seu dirigente espiritual. Mas a vivência de terreiro ela é essencial para todos nós. Então, eu deixo essas reflexões para você. Peço que curtam, se inscrevam, comentem e marquem os amigos nesse vídeo. E até a próxima para vocês, pessoal. Tchau, tchau.